Noite, estamos iniciando mais uma super live dos Enigmas Energéticos das Ervas. E hoje é um tema muito interessante, que é aprenda o detox correto para um corpo mais leve e saudável. Então, o que você pode esperar desta noite? E vamos trazer conhecimentos importantes, que vamos trazer o detox de uma forma ainda mais completa, de uma forma que você com certeza nunca viu. Boa noite, comentem aí se estão me escutando bem, se estão me vendo bem. Vou aqui aceitar o convite do professor Edjasto, nossa estrela. Vai dar certo, eu vou ver hoje também. Cadê? Só um momento. Aê! Boa Boa noite! noite! Você tá me vendo? Deu certo? Boa noite, Ana Ju. Seja bem-vinda. Então, hoje o tema eu vi que a galera gostou. Colocamos aí uma Uhum. caixinha de perguntas sobre o tipo de detox mais assim diferente que elas fizeram e eu me surpreendi. Eu vi umas respostas ali. Posso contar já? Pode, lógico que pode. Então, eu vi pessoas comentaram ali que já fizeram detox de jejum só bebendo água, já teve Tá. detox só comendo folha, uma semana só comendo folha, só folha verde. Sofrido, Sério? sofrido, diferente. E teve o detox do jejum da manhã. Aí eu fiquei até curioso, será que realmente são tipos de detox? Tem algum benefício? Se seriam interessantes, né, para as pessoas? Ou se tem até um efeito que é contrário, né? Ó, Então, quando a gente fala de jejum, por exemplo, hum, é algo que eu vou falar aqui até como nutricionista, mas eu quero que deixar claro que é uma estratégia que deve ser analisada com bastante cuidado e ser utilizada de forma personalizada. Então, por exemplo, o jejum ou o ato de jejuar, ele é uma estratégia válida, principalmente em um detox para você eliminar, por exemplo, células antigas, células deterioradas, células que não estão funcionando muito bem. Como é que é isso, professor Edjasto? Oiê! Então, assim, quando a pessoa faz o jejum de X horas, é como se faltasse comida no corpo, falta alimento. E aí começa a ter uma reação de cadeia, uma reação celular para eliminar todas aquelas células que não estavam funcionando muito bem. Olha que interessante. Não estou falando nem de emagrecer, tá? Essa é uma estratégia inteligente que, se você for bem orientado, bem orientada, você, por um profissional, lógico, um profissional de nutrição, um nutrólogo, é uma estratégia válida, principalmente para prevenção de patologias, de doenças. Por quê? Células que não estão funcionando muito bem, elas acabam, de uma forma ou de outra, consumindo recursos importantes do corpo, né? Agora, o que precisa tomar cuidado? Que muitas vezes as pessoas vê falando do jejum, desse ponto de vista que eu estou falando aqui, dessa renovação celular, só que elas resolvem muitas vezes usar esse recurso quando elas já têm uma patologia grave. E aí, quando a pessoa tem uma patologia grave, isso tem que ser muito bem estudado, né? Porque dependendo da patologia, ficar sem colocar o alimento pode ser algo que não faça bem, né? Tanto que eu gosto de olhar bastante para a questão da religiosidade, para a questão da Bíblia. Se você olhar nas grandes religiões, inclusive na Bíblia, tem o ato de jejuar.
né? No Islã tem o ato de jejuar, e todos os textos que eu leio sobre o ato de jejuar, eles falam de renovação, né? De uma renovação espiritual, que não deixa de ser uma renovação celular, porque você vai eliminar aquelas células que de alguma forma já não estão funcionando tão bem. Não sei se era isso que a resposta que você estava buscando, mas como Excelente. você me trouxe, estou aqui trazendo para a galera. Mas tem que ser estudado, tá, gente? E aí tem que tomar cuidado, muitas vezes, com algumas receitas, e aqui a gente vai falar hoje do enigmas energéticos das ervas, vamos explicar um detox bem diferente, algo bem estruturado. Tem que tomar cuidado, porque muitas vezes as pessoas utilizam algumas combinações, algumas associações que podem vir a fazer mal para o corpo, tá? Então tem que tomar bastante cuidado. Eu falo muito dos enigmas energéticos das ervas, a gente fala muito da estética biodinâmica que é natural, a gente fala muito, principalmente, de uma inovação tecnológica, que é a ciência dos minerais quelatos, que é uma modalidade de promulgar a beleza, o bem-estar e a qualidade de vida dentro de um ponto de vista natural. Mas não é porque é natural que não tem riscos, tá? Todas as ervas têm sua química, então é importante, principalmente, não se arriscar com certas misturas que tem no mercado, tipo chá detox 30 ervas. Cuidado, cuidado, porque algumas associações podem levar as pessoas a ter complicações de saúde. Se você fizer uma busca rápida aqui na internet, você vai ver que algumas pessoas fizeram um detox do fígado que estava muito famoso na internet, e muitas dessas pessoas tiveram complicações de saúde sérias. É só fazer uma busca aqui bem rapidinha, tá? Se você fizer, você vai ver que tem vários casos. E por que isso, professor Edjasto? Apesar do detox do fígado ser uma ferramenta maravilhosa, se ela não for bem estruturada, se ela não tiver um conhecimento que isso vai potencializar isso, ou isso vai neutralizar isso, pode sim causar problemas sérios de saúde, até porque o fígado ele é um órgão vital para a nossa saúde, né? Você vê que todos os órgãos do corpo humano não têm um processo de regeneração. O fígado é tão importante que ele tem um processo próprio de regeneração. Eu brinco que o fígado é o único órgão rabo de lagartixa que nós temos no corpo, né? Ele se regenera. Excelente. E assim, a gente já começou a live de um jeito um pouquinho diferente, porque eu percebi que as pessoas têm muitas dúvidas. Só de falar de detox, eu já fui bombardeado aqui na internet por algumas receitas, por algumas publicações, nas minhas redes sociais pessoais. Então, assim, você vê que muito se fala, mas mesmo assim você não chega a respostas concretas. Então, até de outros comentários, de tipo de detox diferente, teve uma pessoa que nos acompanha que mandou lá que já fez de sopa e que foi horrível, que se sentiu enjoada, que não se sentiu bem, que tinha um sabor. Ela mandou um textão, depois eu até compartilho Compartilha. com você. Então, assim, isso me chamou a atenção, porque muito tem se falado, mas o que seria o verdadeiro detox? Qual é o jeito certo? As pessoas precisam, eu sinto que elas precisam entender o que é o detox, porque a gente é bombardeado na internet com receita, com chá, com pozinho disso, com sopa daquilo, com cápsulas, mas eu acredito que se elas não conseguem entender o que é o verdadeiro detox, elas acabam entrando em situações que são perigosas, né? E como você tem esse conhecimento, eu acredito que seria muito positivo você trazer isso, né? O que seria o detox verdadeiro? Se existe tipos de detox? Outra pergunta também que veio é se pode utilizar o detox para a saúde, para o bem-estar.
Depois eu vou contar também uma experiência que eu tive, né, com uma pessoa que tem, né, diabetes, fibromialgia, e com esse processo de detox ela também foi muito positivo. Então, assim, eu acredito que existe formas das pessoas se beneficiarem que não seja só por emagrecimento, o seca-barriga, o murcha-barriga, que é importante, né? Então, eu penso que a gente poderia também trazer essa visão, né, do bem-estar e do cuidado da saúde. Para a gente falar disso, a gente tem que entender um pouquinho, principalmente a função do fígado. Ele tem uma função de detoxificação do organismo, mas uma das principais funções do fígado é ativação e desativação de substâncias, principalmente os pró-medicamentos. Então, nós temos a maioria dos remédios que a gente vai ingerir, eles vão passar pelo fígado e lá no fígado eles vão ser ativados. Olha que interessante, né? Eles vão ser ativados. Então, eles são ativados para que eles realizem uma função no organismo, a função indicada por aquele medicamento. Depois, esse medicamento e outras substâncias químicas mais tem que passar pelo fígado para fazer a desativação, né? Tem um grupo de enzima chamada P450, que fica lá no citocromo, que tem essa função. Só que olha que detalhe importante, para as pessoas entenderem o que é detox. A P450, que é um grupo de enzimas que fica no citocromo, para regular esse processo de ativação e desativação, ela tem um limite de produção. Ela é limitada. Então, quando as pessoas colocam grandes quantidades, principalmente de medicamentos, presta atenção nesse negócio aqui, de medicamentos no corpo, chega uma hora que acaba o estoque de P450. E aí nós temos um problemão, porque aquele medicamento ou aquela substância química que deveria ser desativada, ela continua ativada. Só que não precisa ser mais dela ativada. E aí é o grande problema. Por quê? Porque aí essas substâncias levam um efeito colateral. Então, quando eu falo aqui do detox dos enigmas energéticos das ervas, nós estamos falando de um detox para criar condições, é um detox em 4 etapas, para criar condições ideais para que o fígado realize essas 4 etapas que passa por esse processo de ativação e desativação. Muitas vezes tem pessoas que tomam medicamento e aí o medicamento não dá o efeito. Ué, por que deu efeito em X pessoas e nessa não deu efeito? Se o fígado da pessoa tiver com excesso de toxinas ou se tiver um desequilíbrio, principalmente nesse grupo de enzimas P450, não é ativado o medicamento. E aí a pessoa só tem o efeito colateral daquela substância química e não tem o benefício do medicamento. E aí nós temos um desafio enorme. Por quê? O envelhecimento natural é o grande inimigo, né? Vamos dizer assim, ele diminui drasticamente essa capacidade de ativação e desativação de substâncias e principalmente medicamentos. Então, conforme a pessoa vai chegando na melhor idade, tanto que começa a se ter um cuidado maior, principalmente com as doses dos medicamentos. Por quê? Você coloca uma dose alta, muitas vezes o órgão, o fígado não está na sua plenitude da sua capacidade para ativar aquele medicamento, então não vai muitas vezes surtir o efeito, por isso que muitas vezes a pessoa de mais idade ela tem um desafio maior na saúde e também não tem a possibilidade de desativação. Então, e isso é extremamente importante, porque se o fígado não desativar uma substância que deveria desativar, essa substância vai ficar no corpo, ela não é eliminada. Anota isso daí.
E aí, aquela substância que não é eliminada, ela é um corpo estranho, um corpo esquisito dentro da fisiologia. E aí começa a ter uma reação em cadeia do sistema imunológico. Começa a se produzir citocinas inflamatórias. E aí o organismo da pessoa fica inflamado. Então, assim, um dos primeiros benefícios do detox, dos enigmas energéticos das ervas, é esse benefício da desinflamação do organismo, que hoje nós sabemos que essa inflamação crônica de baixa intensidade, ela é um dos grandes vilões, falando principalmente de emagrecimento, tá? Por quê, professor Edjasto? Olha onde eu vou. Aqui no nosso cérebro, a região da fome se chama hipotálamo, né? E aí, lá nessa região, tem células especializadas que reconhece o hormônio da saciedade. Olha que louco, Rafa. A pessoa está comendo. Chega uma hora, os adipócitos olham e falam assim, já tem muita energia aqui. E aí ele libera um hormônio da saciedade chamado leptina. E aí ele vai até o cérebro. Chega lá no cérebro, no hipotálamo, e fala bem assim, ó, pode parar de comer, hein? Já estamos, ó, belezão. Só que, se o organismo da pessoa está inflamado, porque o fígado está sobrecarregado, porque ele não consegue desativar substâncias, o organismo inflama como um todo, principalmente o hipotálamo. A pessoa come, o adipócito manda um marcador químico chamado leptina até o cérebro para falar para a pessoa, para de comer. Só que como ele está inflamado, o organismo está inflamado, ele não reconhece a leptina. E a pessoa continua comendo. Continua comendo. Detalhe, infelizmente, muitas vezes, esse processo é confundido como uma ansiedade. Não tem nada a ver com ansiedade emocional. É um processo químico, fisiológico. E aí, quando se confunde com uma ansiedade, aquele fígado já está sobrecarregado. Ele já não consegue ativar e desativar as coisas direito. Aí a pessoa vai tomar mais medicamento que precisam ser ativados e desativados no fígado. E aí o corpo dessa pessoa vai inflamar mais ainda se ela for de fluoxetina, cetralina, Rivotril, clonazepam, bromazepam. Por quê? Porque ela já está inflamada porque o fígado não está dando conta. E aí os enigmas energéticos das ervas, ele resolve isso, cara, de uma maneira muito simples. O detox dos enigmas energéticos das ervas resolve isso passando por 4 etapas de ativação e desativação. Não vou explicar aqui agora, porque é um conteúdo um pouquinho mais denso, mas lá nos enigmas energéticos das ervas você vai entender isso de uma forma muito fácil. Cara, você resolve isso daí. Inclusive ajuda as pessoas que estão sofrendo hoje com problemas imunológicos. Alergias, rinites, artrites, tudo que aí é inflamação. E muitas vezes é o sistema imunológico hiperativo, psoríase, né? Você resolve com esse detox do fígado, no qual nós desenvolvemos a partir do conhecimento do que é o fígado, das 4 etapas, do que é ativação e desativação, falando de enzimas importantes de uma forma muito fácil, como a P450. Consegui esclarecer um pouquinho, Rafa? Show de bola. Esclareceu, ficou muito claro e, ao meu ver, me corrija se eu estiver errado, mas, ao meu ver, qualquer pessoa deveria, né, fazer o detox para o seu bem-estar, como se fosse uma base de tudo, né? E hoje, na minha prática com os enigmas, eu já penso no detox como uma base, antes de iniciar outras atividades, dependendo do objetivo e da necessidade da cliente. Eu penso, vou trazer algo diferente, vou trazer um detox, porque tem pessoas que, assim, acontece uma situação na casa dela, tem um problema emocional e ela já começa a ficar inflamada. Fica com os rostinhos,
no braço, na É perna, verdade. e com dor, né? E assim, você olha e diz, o que é que eu posso fazer, né? E tem essa caixinha de ferramentas dos enigmas energéticos das ervas, e eu tô tendo resultado com esse detox também, até para mim, eu tenho a questão da psoríase, tem momentos assim que eu sinto na cabeça aquela agonia, aquela coisa, e quando você traz esse detox, é muito simples, tem umas palavrinhas muito bonitas das 5 etapas, né? Eu até anotei para não falar errado, que é glicinação, gluconoridação, sulfatação, metilação e acetilação. Mas calma, calma, Não vamos, que o nós paciente não já. vamos. É assim, galera, para você fazer em você, na sua família, nas suas pacientes, você não precisa decorar esses nomes e também não precisa saber as funções desses nomes. Nós utilizamos os enigmas energéticos das ervas para dar a oportunidade para você entender a ciência por trás dos enigmas energéticos das ervas. Por quê? Nos enigmas energéticos das ervas, do detox do fígado, nós utilizamos substâncias naturais, bioidênticas, biocompatíveis com a nossa fisiologia. Diferente de alguns detox, no qual utiliza-se químicas que vão precisar ser ativadas e desativadas no fígado, fazendo com que, muitas vezes, o fígado entre mais ainda em sofrimento. E dentro do que você falou, Rafa, é assim, eu acredito que todas as pessoas, cara, todas são muitas, né? Mas a Sim, maioria das pessoas vão se beneficiar com detox do fígado, dentro do que nós estamos trazendo aqui nos enigmas energéticos das ervas. Porque se a gente olhar, sem fazer terrorismo aqui, até como nutricionista, eu não gosto de fazer terrorismo nutricional. Mas a semana passada saiu uma reportagem sobre a água, a quantidade de microplástico na água que a gente está ingerindo. sim. Microplástico, é assim, né? E a gente, plástico é uma coisa esquisita, que vai levar à inflamação do organismo. A quantidade de coisas estranhas que tem na água. Sem falar a quantidade de coisas esquisitas que tem no ar hoje para a nossa fisiologia e principalmente na alimentação. E aí eu vou fazer aqui algo que muitas vezes os meus colegas que trabalham principalmente nessa área mais natural, eu discordo do posicionamento, que muitas vezes é uma crítica à indústria dos alimentos, né? Falando dos corantes, conservantes, acidulantes. Eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje, a população do planeta Terra é enorme, gigante, tá? Gigante. Não tem como você alimentar o planeta inteiro sem os métodos de conservação dos alimentos. Por quê? Na antiguidade, o ser humano era nômade, né? Na antiguidade, o ser humano era nômade. Então, ele migrava conforme tinha o alimento à disposição, conforme as mudanças climáticas. Hoje, não tem como as pessoas todas migrarem para uma determinada região do planeta, impossível, né? Não existe isso. Então, a conservação dos alimentos é algo muito importante. Por quê? Porque a gente já tem muita gente no planeta, né? E então a conservação do alimento se faz importante, mas o conservante, principalmente para manter aquele alimento sem uma proliferação de bactérias, ele é ácido, ele é uma substância mais ácida. Por quê? Para não deixar proliferar aquelas bactérias. E aí, esse conservante, quando entra dentro do nosso corpo, esse acidulante, essas substâncias estranhas, de uma forma ou de outra, muitas vezes, tem que passar pelo fígado, tem que passar pelo organismo, e dentro do organismo elas causam um processo inflamatório, elas ativam
o sistema imunológico. Então, é muito importante o detox do fígado dentro do que nós ensinamos dos enigmas energéticos das ervas. É algo muito sério. O Rafa falou até as 5 palavrinhas mágicas aí, né? Para mostrar para você a importância, né? Não só aquelas pessoas que estão, muitas vezes, tomando medicamentos contínuos, né? Mas como aquela pessoa que, teoricamente, é saudável, mas ela tem ali um quadro de insônia, ela tem um quadro de enxaqueca, ela se sente com a barriga estufada, ela tem dores musculares, ela tem muita coriza, vive com rinite, sinusite, né? Então, são pequenos sinais que mostram que aquela pessoa precisa do nosso detox do fígado dentro do conceito dos enigmas energéticos das ervas. E vai até além, tá, Rafa? Sim. Aquela pessoa que está com dificuldade de concentração, tá? Até a pessoa que está com dificuldade de concentração, com excesso de agitação, é um sinal e sintoma que o organismo dela pode estar sobrecarregado de toxinas. Isso que eu falei aqui da indústria alimentícia, eu vou dar até um exemplo, né? Eu vi esses dias, não sei se você viu que o café aumentou bastante de preço, né? Sim, sim. O café aumentou de preço. E aí, gente, eu vou dar uma notícia ruim para todo mundo que gosta de tomar um cafezinho, assim como eu. O café, mesmo tendo uma safra absurda, não vai baixar de preço. Sabe por quê, Rafa? Sim. Posso falar? Pode, que o espaço é aberto. Sabe por que que eu vou falar? Sabe o que eu vou falar? Não vai baixar de preço. Porque o chinês que tomava chá agora passou a tomar café. Cara, te juro, o café aumentou no mundo. Não é porque existe uma entre-safra de café. Não, olha que bagulho louco. Você O convenceu chinês. seus amigos chineses a tomar café. Não, é muito chinês, quer ver? População da China, quer ver? Vou te pegar aqui, população da China. É um Vou, dos vou países pegar aqui para gigantescos. você. Ó, vou pegar aqui para você a população da China. Nós somos no Brasil 200 milhões de brasileiros, certo? Pronto. A população na China está 1 bilhão e 411 milhões. E agora eles tomaram o gosto pelo café. Então, assim, meu amigo, o café não vai baixar de preço. Só para a gente entender um pouquinho a importância, muitas vezes, da gente não demonizar a indústria do alimento. Tá? Então, é importante a gente não demonizar a indústria do alimento. Por quê? Porque é muita gente no planeta. Então, acredito eu, que não tem hoje como a gente viver, a maioria das pessoas, né, com raras exceções, comer alimentos 100% orgânicos e veganos, uma alimentação praticamente 100% natural. Então, todas as pessoas que têm uma vida como eu, né, uma vida normal, que vai comprar ali a banana, a laranja, mas muitas vezes nem sabe se aquele alimento é orgânico ou não é orgânico. A pessoa que toma um refrigerante de vez em quando, que come uma fatia de pizza, né? Que gosta de um chocolatinho de vez em quando. Todas essas pessoas normais precisam do detox do fígado, dos enigmas energéticos das ervas. Por quê? Porque precisa de alguma forma, auxiliar esse órgão tão importante que é o fígado, que está sobrecarregado. Falando de uma maneira bem simples, tá, Rafa? Sim, show de bola. Eu gostaria de trazer um pouco da experiência que eu tive com essa paciente, com detox, porque assim, ela teve um acidente de moto e ali ela fraturou o pé dela. E o meu trabalho na fisioterapia era colocar ela para andar novamente. Mas aí, nesse processo, eu vi que ela tinha uma inflamação muito grande. E essa cicatrização no pé dela demorava. Não melhorava um pouquinho, quando voltava,
já estava inflamado novamente. Então, assim, a gente utiliza alguns recursos, vai analisando, vai vendo, e eu olhei e disse, não está dando certo, vamos verificar. A fisioterapia pensa em movimento, mas como a gente sempre quer ajudar as pessoas, a gente sempre vai agregando conhecimento. E não sou nutricionista, não entrei nessa parte, mas por curiosidade eu cheguei para ela, como é que está sendo a sua alimentação? Uma alimentação altamente inflamatória, porque ela passou por esse processo, né, de acidente automobilístico. Ela ficou numa angústia, numa preocupação, como é que ela ia trabalhar, como é que ela ia trazer esse sustento da família. Então, assim, ela entrou numa questão emocional e começou a comer muito doce, muito açúcar, comendo muitas besteiras, sem estar se movimentando. E aí ela também era diabética, né? Diabética. E isso somava. Você olhava lá, a cicatriz estava fechando, estava a coisa mais linda do mundo. Aí ela tinha uma questão emocional e aí aquilo inflamava novamente. Aí eu dizia, nossa, eu vou ter que usar um recurso especial. Então foi aí que eu pensei, enigmas energéticos das ervas. Aí eu fui lá, olhei, pá, enigmas energéticos das ervas para diabetes. Muito bacana, uma ferramenta excelente para ter esse controle da glicemia. Mas aí eu fui aplicando, ela teve resultado, mas aquela cicatrização sempre demorava. Aquela cicatrização, fazia um curativo, tirava o curativo, inflamava novamente. Então, isso eu tenho que olhar outra ferramenta, né? O, o dos enigmas energéticos para diabetes estava sendo excelente. Eu disse, não, pensei qual que eu traria, cheguei no do detox. Eu disse, olha, vamos fazer um desafio do detox? E assim, eu falei assim palavrinhas mágicas, mas o professor Edjard, ele tem uma sabedoria tão grande que dessas palavrinhas mágicas ele transformou em cores. Então, assim, o processo detox, eles são 5 cores, né? Vermelho, azul, amarelo, verde e o cinza, né? Coisa assim. São 5 cores. Então, assim, eu cheguei, analisei aquilo ali. A gente vai ter que trabalhar do começo, porque ela não está evoluindo bem, ela não está se sentindo bem. Também teve que tomar muitos medicamentos e aquilo afetou demais. E eu iniciei o processo com ela. Vamos fazer um desafio? 5 semanas, um pouquinho mais de um mês. A gente foi e iniciou aquele desafio detox. Então, assim, na primeira semana, já olhei e disse: olha, Rafael, tem uma coisa diferente aqui. Eu estou percebendo que a cicatriz não fechava, ela ficava ali um pouquinho de pus, um pouquinho inflamadinha, e ela percebeu que ficou bem sequinha, já no começo, já foi ficando sequinho, já foi fechando. Aí ela já foi se animando, aí foi para a segunda semana, já não estava sentindo dor, ela não conseguia nem se movimentar direito, colocar o pé no chão com segurança. E aí, na segunda semana, ela já começou a subir uma ladeira da casa dela, assim, íngreme, né? Quer dizer, calma, não vamos fazer estipulias, né? Mas ela estava sentindo tão bem. E outro benefício do detox, que o nível de energia dela aumentou. Ela ficou com muita energia e reduziu a dor dela, deu energia e trouxe o bem-estar que ela precisava. Então, assim, com 5 semanas, na segunda ela já estava sentindo efeito. Ela disse, olha, nem preciso mais. Por mim, já posso parar aqui na segunda semana. Mas, com os conhecimentos dos enigmas energéticos das ervas, nós temos que seguir todo o processo para que ela tenha realmente um resultado duradouro. O que eu poderia dizer? Realmente uma transformação no organismo dela. Então, eu disse, olha, vamos continuar esse processo. É simples, são coisas simples, ajustes simples na rotina dela que ela podia fazer. Então, a gente fechou as 5 semanas e ela já era, assim, outra pessoa. Começou a dizer, olha, meu cabelo está crescendo, meu cabelo está ela já tava com os cabelinhos brancos e tava ficando mais escuro e uma cor bonita, sabe? Mais vistosa. Ela disse, tem alguma coisa a ver? Ela chegou pra mim assim, Rafael, esse processo que você tá fazendo comigo é bom pro cabelo, é bom pra pele? As pessoas estão falando pra mim Para assim tudo, né? que eu tô ficando. E ela tava numa dinâmica de desânimo, de pessimismo, e até isso mudou. Então eu olhei e disse, cara, era o que ela precisava, era o que estava faltando na frequência dela, no dia dela, eram os enigmas energéticos das elas para o detox corporal. Então, assim, de vez em quando ela fala comigo, olha, depois mudou minha vida. Aí ela voltou à vida normal, voltou a trabalhar, e aí eu já segui para outra missão, né? A fisioterapia foi importante, teve grandes benefícios, mas o detox foi
a chave, né? Foi o diferencial. Então, eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito realizado e por isso eu me fiz um dever de compartilhar com vocês. E isso, que com os enigmas energéticos das ervas, você consegue trazer uma transformação que vai além do físico, do emocional, do energético, vai no organismo, vai lá no íntimo das células, né? Nas nossas bilhões de células. E assim, para encerrar este relato, este depoimento, eu gostaria de falar para vocês que, assim, não perde tempo, é, entre em contato conosco, tem o site dos Enigmas Energéticos das Ervas, tem o nosso Instagram que eu vou colocar aqui na descrição, para você que nos assiste no YouTube, para você que nos assiste aqui no Rafa, você Instagram, pode digitar aí e fixar para a sim, galera vou colocar aqui acompanhar, para a agora galera mesmo. ter. O... Enquanto você digita aí, a Já galera, o deixei aqui, Instagram, que é ó. importante para as pessoas, galera, tem 4 meses que eu comecei a cuidar de um senhor. Ele veio porque ele tinha muitas dores de cabeça, mas muitas dores de cabeça, enxaqueca, quadro grave. E aí me indicaram para fazer acupuntura nele, fazer a terapia P2E, que muitas pessoas aqui que nos acompanham conhecem a terapia P2E, que faz o despertar da autocura. E aí eu perguntei para ele se ele tinha os exames clínicos e tal. Ele foi até uma indicação do médico para que eu cuidasse dele com a acupuntura P2, com a acupuntura, com a terapia P2E. E ele falou que sim. E aí ele me trouxe os exames dele, e aí o fígado dele estava numa condição complicada, estava com esteatose grau 3. O que é esteatose, gente? 1, 2 e 3. Esteatose grau 3 é quando você tem um acúmulo muito grande de gordura no fígado, e essa gordura ela começa a invadir o órgão, e isso cria um comprometimento, principalmente das funções do fígado, que eu já expliquei aqui, que você já sabe que é muito importante. E eu comecei a utilizar os enigmas energéticos das ervas, detox no fígado dele. O relato, muito parecido com o que o Rafa trouxe agora. Segunda semana, a enxaqueca já tinha ido embora. E aí eu conversei com ele para ele continuar realizando as 5 etapas, realizando tudo direitinho, né? E aí ele fez o exame agora, e se eu não me engano, se eu não me falha a memória, a esteatose hepática de grau 3 é grau 1. E quer dizer, ele só utilizou os enigmas energéticos das ervas para essa finalidade. Ele já vinha fazendo os tratamentos médicos dele, nós não alteramos nenhum tratamento médico, até porque ele vem indicado pelo profissional médico, a gente só acrescentou os enigmas energéticos das ervas. Tanto que ele falou bem assim, olha, professor Edjasto, eu vou pedir autorização do meu médico, eu estou em tratamento. O médico dele falou, é com o professor Edjasto, tá tudo certo, é natural, é acupuntura, é erva, pode fazer. E aí ele fez. E aí o resultado é esse, é uma melhora incrível. Então, se você está aí agora, se você está sofrendo com insônia, enxaqueca, o abdômen inchado, se você está com dores pelo corpo, se você acorda com gosto ruim na boca, se você está sem energia, se você está desanimado, desanimada, se você está com dificuldade de focar, de prestar atenção nas coisas, né? Se de repente você tem algum desafio de saúde que faz muito tempo que você toma aí um medicamento contínuo, ou se você passou por algum tratamento médico, ou se você fez como a maioria da população ali, andou tomando os remedinhos, principalmente anti-inflamatórios, cuidado com anti-inflamatórios, né? A galera acaba vacilando muito com anti-inflamatório, e muitos anti-inflamatórios são extremamente agressivos, tanto para o fígado como para os rins. Bastante cuidado com isso aí. Não tomem medicamentos sem a indicação do profissional médico. Oi, Marta! Boa Então, noite, é Marcos. muito importante, você que está aí, entender que os enigmas energéticos das ervas
pode ajudar você, né? Pode ajudar você, pode ajudar a sua família, né? Tem esses homens, né, Rafa, que tem aquele barrigão assim, que é uma barriga Já dura, ali, cara, comentar. é gordura visceral. O que que é gordura visceral? É gordura entre os órgãos, né? Diferente da gordura que muitas vezes as mulheres têm, que é aquela gordura mais na pele, né? Que muitas Sim, vezes incomoda, mas é mais uma questão estética, né? Agora, a gordura que faz mal, que pode causar aí problemas, principalmente circulatórios, pode levar a problemas cardíacos graves, diabetes e outros problemas mais, é essa gordura visceral. E ela está muito ligada ao mau funcionamento do fígado. Então, é aquele camarada da cervejinha, cervejinha, ou que tomava o álcoolzinho, ou que tinha uma alimentação muito desregrada, mesmo sem beber, e ele ficou com aquele barrigão duro. Então, os enigmas energéticos das ervas é uma ferramenta poderosa para isso. E repito, tá? Muito fácil de seguir, muito fácil de fazer. Esse conhecimento é um conhecimento inspirado principalmente na medicina chinesa. Então, lá atrás, quando eu comecei, há 30 anos, eu utilizava as ervas chinesas, mas era um desafio imenso encontrar elas o ano inteiro aqui no Brasil, até porque vinham de lá para cá. Muitas vezes elas tinham passado por um processo de desidratação, ou vinha num container muito quente, muito isso, muito aquilo, então já chegava aqui comprometido os seus agentes químicos, e eu me dediquei nesses 30 anos aí à ortomolecular, aos minerais quelatos, a essa tecnologia, me dediquei a conhecer as substâncias das ervas, falando isso até como biólogo profundamente, e aí eu consegui, depois de muito estudo, muita prática, substituir as ervas chinesas por ervas que você encontra na sua cozinha, que você encontra na feira, que você encontra na casa de produtos naturais. Então, é um processo muito fácil de fazer, né? Mas precisa ter o conhecimento. verdade. É assim, quando eu pensei em detox, quando eu iniciei os enigmas energéticos das ervas para o detox, eu pensei, deve ser algo desafiador. Mas quando eu fui vendo, primeira semana, segunda semana, terceira, eu olhei e disse, não, eu tenho tudo que eu preciso, eu tenho ali no meu armário. E assim, são coisas muito simples, coisas do seu dia a dia. E quando eu vou trazer para os pacientes, poucas coisas eles precisam comprar. A maioria já tem em casa, então isso facilita muito. Se você pensa em trazer essa ferramenta para o seu dia a dia como profissional, é algo muito simples. Você não vai ter nenhum impedimento. Com quem você for ajudar, for trabalhar, ela também não vai ter dificuldade nenhuma, porque dificilmente ela não vai. A primeira semana é a mais simples que tem, né? E ali, a segunda que tem aquele boom, aquela transformação. Aí a terceira, a quarta e a quinta vai ter algumas mudanças ali, mas vai mantendo. Não tem nenhum mistério, não tem nenhuma erva assim, de outro mundo, ou alimentação. Só para você entender, o professor de Jast, ele fala sobre água, e assim, como a água pode te ajudar nesse processo. E hoje eu vejo que as pessoas têm esquecido como é que se bebe água. Uma coisa tão simples, uma coisa do dia a dia. Então, assim, eu estou pedindo, representando aqui as pessoas que nos acompanham, estou pedindo esse presente. Nos explique, professor, como que a gente bebe água da forma certa, como ter uma água de qualidade e para poder trazer essa visão, esse conhecimento dos enigmas energéticos das ervas. A água, né, é o alimento principal do nosso corpo, né? O nutriente principal. E eu vejo muitas vezes as pessoas tomando sucos, suplementos, vitaminas, uma série de coisas, né? Mas a água, como nutriente, ela é fantástica. Por quê?
Porque o nosso corpo precisa fazer uma coisa chamada turnover hídrico. Olha que palavra bonita. É verdade. Turnover hídrico, né? Turnover hídrico. O que é o turnover hídrico, gente? Todas as nossas células, para estarem funcionando agora, elas estão usando fonte de alimentos, oxigênio, aí ela produz o que ela tem que produzir. Aí o neurônio pensa. Só que toda vez que uma célula ela produz, ela realiza a sua função celular, ela libera uma fumacinha, vamos dizer assim, uma toxina, né? É a poluição da célula. E isso precisa ser eliminado, beleza? Precisa ser eliminado, isso daí tem que ser eliminado. Precisa se eliminar. E você elimina essas toxinas numa coisa chamada turnover hídrico. Então você tem que eliminar. E aí eu separei aqui o material, que eu até tinha separado aqui, que fala os mLs de água, né? Então, lógico que cada pessoa é única, mas eu vou falar aqui no geral. Jovens até 17 anos, é importante beber 40 mLs de água por quilo. Então, faz de conta que um garoto de 17 anos tem 60 quilos. Então, é 60 vezes 40. E aí você vai notar que, conforme nós envelhecemos, a quantidade de ml diminui. Mas por quê? O jovem tem mais toxinas, professor Edjastro? Tem! Como assim, professor? Você está maluco? Não. É porque o jovem está no processo de crescimento e desenvolvimento. E para crescer e desenvolver, usa-se mais energia, produz mais substâncias e também produz mais toxinas. Então, o jovem precisa, até 17 anos, beber mais água. Todo mundo precisa de água, mas quanto mais jovem, precisa de mais água. E aí que mora o perigo, né, Rafa? Quem não Verdade. bebe água hoje em dia são os mais jovens. Por quê? Porque as pessoas já adultas, elas já passaram por certas coisas, elas já leram bastante, elas já acompanharam bastante matérias, elas já tiveram uma pedrinha nos rins. É isso aí. Então, elas já estão mais conscientes da quantidade de água. São jovens que muitas vezes bebem muito achocolatado, muito suco de caixinha, muito refrigerante, e assim, água é água. Então, é lógico que tem água nos alimentos, tem água em frutas e etc. Mas seria legal o jovem, principalmente até os 17 anos, beber aí 40 ml de água. Depois, entre os 18 e 55 anos, 35 ml de água. Depois dos 55 aos 65, 30 ml de água. E depois dos 66 em diante, 25 ml de água. Por que, conforme envelhece, deve-se beber menos água? É muito louco isso. Cara, porque se a gente olhar para a fisiologia, lembrando que cada pessoa tem a sua individualidade biológica. Mas olhando para a fisiologia, uma pessoa mais de idade, a capacidade de filtrar e de eliminar líquidos pelo rim já diminuiu um pouquinho. Por quê? Porque aquele órgão já viveu 80, já viveu 90 anos. Então, assim, é muito importante a quantidade de água. Hoje, aqui, nesta live, eu vou evitar polêmicas. Eu Certo. vou evitar falar do bisfenol A, das garrafas plásticas e dos galões de água. Eu vou evitar falar do xenoestrógeno e vou evitar falar também do pH e vou evitar falar do cloro que leva a um hipotiroidismo energético. Vou evitar também hoje aqui a não falar do flúor que levam ao hipotiroidismo energético. Então, vou evitar os assuntos polêmicos, tá, Rafa? Show de bola. Vamos beber água e evitar polêmica hoje. Mas assim,
você vê que interessante. Quando me pegou de surpresa essa parte de que o jovem ele tem mais toxinas, mas faz sentido. Se o metabolismo dele é maior, Ninguém ele espera isso, né? é. Eu imaginava que seria os mais idosos, porque tomam mais medicamentos e outras coisas, né? Então, foi uma coisa que me pegou de surpresa. E assim, eu vejo que as pessoas têm essa resistência de beber água, de ter o prazer de beber água. E nos Enigmas Energéticos das Ervas tem algo que é a frequência. E se você coloca ali a frequência da pessoa naquela água, é impossível ela não começar a ter o prazer de beber água, né? Então até falo aqui para Ana Ju que comentou, preciso beber água, aqui em casa todo mundo precisa. E como eu vou atender as pessoas, vou na casa delas, eu sempre chego e falo, olha, a gente vai iniciar um processo terapêutico, mas tem uma coisa muito simples que você já pode começar a fazer, beber água. Como é que está a sua ingestão de água? E assim, se você colocar no papel de 10 pessoas, 10 casas que eu vou lá, se tiver duas pessoas, duas famílias que bebem água certinho, já é Bom, muito. É muito. É, é um desafio, é uma coisa simples, mas que tem que ser feita. E com esse conhecimento dos enigmas energéticos das ervas, você aí que nos acompanha, você aprender a aplicar esse conhecimento da frequência certa na água, com certeza você vai beber mais água, você vai estar hidratada e o ciclo de saúde e qualidade de vida só aumenta. muito bom. E assim, posso falar um pouquinho dos enigmas energéticos do detox? Fala aí que daqui a pouco vai O cair tempo tá nossa live aí, correndo. ó, o O tempo tá tempo. correndo. Então, eu quero falar rapidinho com você. Está nos acompanhando aqui no Instagram, no YouTube. Aqui na descrição vai ter o nosso WhatsApp, vai ter o link dos Enigmas Energéticos das Ervas, onde você pode entrar em contato com as nossas equipes, com as pessoas que estão ali prontas para te ajudar, para tirar suas dúvidas, para sanar alguma dificuldade, às vezes, de pagamento e tal, simplificar o processo. A filosofia, a nossa Boa. filosofia é simplificar. Se você quer, se você quer ter esse conhecimento, se você quer trazer essa transformação para você e para as pessoas ao seu redor, é só você mandar uma mensagem ou clicar no link. É simples. Mas como eu estou aqui, eu tenho um dever de explicar para você como é que funciona os enigmas energéticos das ervas para detox corporal. Você É tem sensacional. 4 minutos. Vou ser rápido. É sensacional. Em 5 semanas você consegue trazer essa transformação. Tem as 5 palavrinhas mágicas, mas estão em 5 cores. Cada cor a gente vai trabalhar algo específico no organismo das pessoas, cuidando, né? A estrela principal vai ser o fígado. E o diferencial, que você não vai ver em lugar nenhum, é a massagem 36 Detox. Porque até hoje eu fico, cara, como é que o professor já pensou nisso, né? Mas com massagem, uma massagem muito simples, com acupressão ali no corpo das suas assistidas, das suas clientes, dos seus pacientes, como preferir, você consegue auxiliar nesse processo do detox e ter já um resultado já ali, na hora. Desceu da maca e a pessoa já vai se sentir diferente. E no outro dia, com certeza, ela manda mensagem. Eu já apliquei essa massagem e confesso que eu tinha uma dúvida, como é que uma massagem pode fazer um processo detox de dentro para fora? Mas ela é verdadeira, ela é simples, o professor já coloca um esqueminha ali e você nunca vai esquecer. Você vai aprender uma vez e nunca vai esquecer de tão simples. Então, assim, não perde tempo. O link está aqui, o nosso WhatsApp está aqui. Então fala com a gente, entre em contato, fala a sua situação e a gente vai resolver para que você inicie a sua jornada nos enigmas energéticos das ervas, detox ou de outros temas o mais rápido possível, para ajudar cada vez mais pessoas, que é uma das nossas missões, trazer esse bem-estar, trazer essa qualidade de vida, trazer os enigmas energéticos das ervas, que é um conhecimento bioidêntico ao nosso corpo, é algo que tem na natureza, é algo que é acessível e é simples e é prático. E eu agradeço a atenção de Galera, todos. e só para complementar o que o Rafa falou, material de apoio Sim, incluso,
apostila ilustrada, e principalmente Ilustrada. para você que é profissional, para você que está muitas vezes começando, tem uma ficha de anamnese fantástica para você conseguir fazer uma boa avaliação, para você conseguir ajudar as pessoas. Detalhe, esse Enigmas Energéticos das Ervas, ele não é só para você que é profissional. Lógico que você que é profissional, você acaba de uma forma ou de outra tendo mais benefícios, porque você vai acabar com um investimento muito baixo, monetizando e ganhando muito dinheiro para ajudar pessoas. Mas é para você também que quer melhorar a saúde da sua família e a saúde das pessoas que você ama. Então, quero agradecer demais ao Rafa, Gratidão. agradecer a todos que estão nos acompanhando. Eu estou aqui, não estou apontando o dedo, não, estou falando, falta um minuto para cair a nossa live. Rafinha, gratidão, gratidão a todo mundo. Até Gratidão, quarta-feira que gratidão. vem com outro tema bombástico às 21h30. Eu Já e o meu segue, amigo Doutor Rafael. já nos segue para saber qual é o próximo tema dos Enigmas em primeira mão, hein? Gratidão por Perfeito. todos os comentários, pela participação ali no Story. E até a próxima quarta-feira com mais uma super live dos Enigmas Energéticos das Ervas. Tchau, tchau. Tchau, galera.